noite. Que a luz de Jesus seja sempre a luz do nosso caminho. Nós vamos fazer umas reflexões bem rápidas sobre o 22º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Aí vem aquelas perguntas. O que é que Deus juntou? A nossa assinatura lá no papel? Será que é isso? Então, ele aborda a indissolubilidade do casamento. E o capítulo, desde o início até o fim, ele vai falar do casamento, do divórcio, as situações, as condições do casamento. Então, indissolúvel. O que é indissolúvel? É aquilo que não pode dissolver. Quando ele fala da indissolubilidade do casamento, é um casamento que, por algum motivo, não pode ser desfeito. Que seja pela vontade do casal, que seja de qualquer modo. Então, ele fala assim, o que é que não pode dissolver? Tudo que vem de Deus não pode dissolver. Sendo Deus perfeição, imutável, todo amor, tudo que vem de Deus não pode mudar. As leis de Deus, elas são iguais, sempre foram, são e serão iguais. Em qualquer lugar, em qualquer país, como quer que seja, as leis de Deus não são mutáveis. As leis dos homens é que sofrem mudanças. De acordo com o quê? Principalmente de acordo com o interesse dos homens, né? Então, ele fala que tudo que é obra do homem pode sofrer mudança. As leis da natureza, ou leis divinas, ou lei de Deus, como quer que seja, elas são iguais, são as mesmas, em todos os tempos, em todos os lugares. Quando a gente vai estudar o Evangelho, nós percebemos, do começo até o final do Evangelho, que tudo que é da lei de Deus, o homem não pode mexer. Não tem como a gente mudar, por exemplo, a lei do amor, que ele vai falar aí o tempo todo, né? As leis humanas mudam de acordo com o tempo, de acordo com os lugares e de acordo com o desenvolvimento, né, o progresso da inteligência humana. Então, ele fala que no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que possa haver a substituição daquelas criaturas que morrem. O que ele está falando? Ele está falando da reencarnação. Nenhum corpo vive para sempre. Então, o que é da lei de Deus é que aquele corpo morre, o espírito continua vivo, posteriormente ele vai voltar a habitar um outro corpo. Isso é imutável. Não tem, se a gente acredita ou não, não importa, mas não tem como mudar. Mas as condições que regulam essa união, que a gente fala da união entre os sexos, essas condições são humanas. É por isso que existem as mudanças. E a gente acaba pensando que as leis de Deus estão sendo modificadas. Não. Nós, sempre, o ser humano, o homem, sempre quer do seu jeito, no seu tempo. Só que nós não temos condições ainda de entender que as leis de Deus não podem ser mudadas. Por quê? Porque nós não conseguimos entender Deus.
Tinha um professor que dava estudo aqui para nós, ele falava muito: se a gente for procurar entender Deus, a gente morre. Então, é tão soberano, é tão sutil, é tão perfeito, que não nos é dada a condição de entender. Agora, as leis humanas, essas sim, elas mudam, elas regulam os interesses da sociedade, daquele local, naquele tempo, naquele momento, né? Então, no mundo inteiro, se a gente for pensar, no mundo inteiro, as leis divinas são as mesmas. Não tem esse negócio de, numa região as leis divinas funcionam assim e no outro país funciona de outra forma. Não, as leis de Deus são as mesmas, e é bom a gente pensar. Às vezes a gente fala determinadas coisas ou estuda, não entende direito, a gente pensa que Deus está condenando a gente porque a gente não consegue ainda cumprir ou vivenciar o que o Evangelho pede. Não, Deus não condena ninguém por nada. Por quê? Porque Ele sabe, Ele entende as condições do ser humano. Ainda não conseguimos, e tão cedo não vamos conseguir entender e vivenciar uma série de coisas, né? Então, ele fala assim, em face da lei civil, que é a lei do homem, o que é legítimo num país, no outro país é adultério. Uma situação que num país é de uma determinada forma, no outro país é diferente. Então, isso faz parte das leis humanas, das leis do homem. Por quê? Porque a lei civil, ela vai regular os interesses materiais das famílias, das pessoas, da sociedade, enfim. Então, ela é modificável. E esses interesses também das pessoas, eles variam de acordo com o costume, com aquele local. Por exemplo, existem países que só o casamento civil é o bastante. Outros países tem que haver o casamento civil e o casamento religioso. Em outros lugares, só o casamento religioso basta. Então, são convenções, são regras estipuladas pelo homem. Não, o casamento, a assinatura lá, que todo mundo sabe como, que aquilo lá faz parte dos interesses da humanidade. Então, cada região, cada país é de uma forma predestinado, determinado que seja daquela forma. Na união dos sexos, junto da lei divina material, há uma outra lei divina, que como Deus é imutável, existe essa outra lei divina que também é imutável, a lei do amor. Quando a gente fala da lei do amor, será que nós entendemos o amor? Será que nós sabemos amar? Do nosso jeito, sim. Mas da forma que o Evangelho nos ensina, da forma que o Evangelho fala, que é aquele amor sem apego, sem interesse, sem cobrança. E isso, vamos falar em termos de Brasil, que a gente vive aqui. Aqui no Brasil, isso não é aceitável. O meu marido, o meu filho, a minha esposa, o meu carro, a gente não é assim. Mas Deus não condena a gente por a gente ser assim.
Ele sabe que a gente ainda vai um tempão ainda sendo assim, até que vá acontecendo o desapego. Isso aí nós não sabemos quantas vezes nós iremos e voltaremos aqui para que a gente consiga agir dessa forma. Talvez no período, lá no tempo que vai haver que vai funcionar, que vai predominar a regeneração, que o ser humano já vai ter mais vontade de praticar o bem, mais vontade de pensar mais no próximo do que nele. Então, por enquanto, nós ainda não conseguimos, por enquanto ainda não dá. Então, quando esse capítulo fala, não separeis o que Deus juntou, é da lei do amor que o Evangelho fala. O Evangelho nos ensina, mas não nos obriga, mostra os caminhos. Então, quando ele fala da lei do amor, é dessa lei, desse amor sem cobrança, sem exigências, sem prisão, sem sufoco, sabe? Quando existe realmente a afeição, a afinidade entre o casal, ninguém precisa cobrar nada de ninguém. Existe aí a confiança. Então, a condição, a situação que a gente vive hoje, ainda não permite que a gente se desapegue. Ainda é aquele negócio assim, eu confio desconfiando. Não é assim que a gente age. Principalmente as mulheres, né? Eu ouvi uma frase outro dia muito interessante. A mulher perguntaria menos se o homem errasse menos. Ou seja, a mulher enche o homem de pergunta, de repente não é por acaso. Se ela tem um ciúme doentio, sim. Mas, então, à medida que ele vai cometendo, não é só ele, ela também, né, cometendo os seus erros, entre aspas, as perguntas vão aumentando de um para o outro, né? Então, quando ele fala aí no Evangelho da lei do amor, fica bem claro, ele não quer que as pessoas se unem só pelos laços da carne. É necessária a união pelos laços da carne para que haja a substituição daqueles seres que morreram, ou seja, a pluralidade das existências. É necessário, mas ele quer também, o Pai quer também a união pela alma, que é o amor verdadeiro, né? Aí a gente pergunta, nas condições comuns, no casamento da lei de amor, existe a consideração? Quando é pela lei do amor, sim. Mas quando a gente procura se enganar, nós nos enganamos. Se a gente parar para ver, se a gente for ver de forma bem profunda, nós não conseguimos enganar a nossa consciência e não conseguimos também enganar a Deus. Mas a gente leva de uma certa maneira que a gente se convence que não está enganando ninguém. É bem assim. Então, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos mútuos, se atraem um para o outro. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa afeição ela vai diminuindo, essa afinidade vai diminuindo, e acontece o quê? O rompimento. Chega num ponto que percebe-se que aquela afeição total, vamos dizer assim, que existia antes,
passa a não existir mais. Se existe por parte de um, de repente não existe por parte do outro. E, às vezes, aquela afeição, ela vai se modificando, ela vai enfraquecendo por parte dos dois. Entra a rotina e, de repente, essa afeição ela é rompida. Por quê? Porque se cogita a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, ou seja, todos os interesses da matéria. Então, quando não existe o amor verdadeiro, aquela coisa sincera, profunda, os interesses são mais materiais. E isso vai modificando até que acontece, então, o quê? A ruptura daquele relacionamento, né? Então, ele fala aqui que nem a lei civil, nem os compromissos que ela exige podem complementar ou substituir ou preencher a lei do amor. A lei do amor, ela é insubstituível. Por exemplo, quando existem duas criaturas que se amam verdadeiramente, elas não precisam estar juntas para que elas se amem. Estando junto ou não, estando perto ou distante, o amor ele vai continuar existindo. Por quê? Porque não vai exigir a presença do outro, a presença material da outra criatura. Existe aí a confiança da presença espiritual. Se existe realmente o meu amor verdadeiro para com a outra pessoa, esteja ela onde estiver, como estiver. Às vezes, a gente até quando compreende realmente isso aí, a gente vai falar assim, é melhor ficar distante e ser feliz do que ficar junto e viver sofrendo. É bem por aí. Nessa situação é que existe, então, o amor, a lei do amor, o amor verdadeiro. Então, funcionando mais a lei civil entre os homens, o interesse material dos homens, o que vem com a ruptura? Vem o chamado divórcio. O que é o divórcio? O divórcio é a forma de legalizar, né? É uma lei que tem por finalidade legalizar uma separação que já está separada há muito tempo. A lei humana vem regular uma coisa que já aconteceu. Ou seja, quando acontece o divórcio, aquele casal já deixou de se amar, de ter afinidade há muito tempo. Então, o divórcio é só para regular, para oficializar, vamos dizer assim, essa situação. Mas isso aí não é contrário à lei de Deus. O Evangelho não condena. Não estimula, mas também não condena a separação, o divórcio, né? E isso só acontece como? Com as leis humanas, né? Então, Deus não condena as criaturas que precisam se desligar uma da outra, se separar. Por quê? Porque se for para ficar sofrendo, se for para ficar se martirizando, Emmanuel tem uma mensagem no livro Vida e Sexo, de psicografia do Chico Xavier, que ele fala assim, se for para ficar se digladiando, se ofendendo, brigando, é melhor que separe e seja feliz cada um. Por quê? Porque Deus não quer seus filhos sofrendo. Deus cria os espíritos, simples e ignorantes,
com a possibilidade, com o benefício da inteligência, para que haja o progresso. Mas nem por isso ele condena alguém que se reuniu num matrimônio, num casamento, e, de repente, precisa haver a separação. Não é condenável. Aí ele termina dizendo assim: caso contrário, quando predominam os interesses materiais, é fonte de sofrimento. E está fadado a romper. Só que é muito difícil para a gente analisar. A gente pensa, nós pensamos que nós conhecemos o verdadeiro amor. O amor que Jesus pregou no Evangelho, o amor que o Evangelho fala do começo até o fim, não é esse amor que a gente conhece. O nosso amor ainda é muito possessivo. Muito a gente se julga ainda donos do outro, da situação, do filho, dos bens materiais. Não é essa a forma ensinada, mas não é por isso também, Jesus não condenou ninguém em nenhuma passagem do Evangelho por não conseguir ainda cumprir a lei do amor. Eu tenho aqui o livro do André Luiz, tem umas mensagens do André Luiz, de psicografia de Antônio Baduy Filho. Eu gosto muito do André Luiz, porque ele vai direto, ele não faz rodeios. Todas as lições do Evangelho e tem alguma mensagem complementando. Então, essa mensagem, ele fala assim, ele dá o título de casamento. O casamento pressupõe que os elementos que se uniram devam entender todas essas situações. Respeito não é terror. Paciência não é inércia. Humildade não é bajulação. Solidariedade não é conivência. Atração física não é obsessão sexual. Responsabilidade não é tirania. Opinião própria não é egoísmo. Afinidade não é sujeição. Zelo não é exigência. Amor não é paixão. É muito legal essa última que ele fala aqui, porque nós confundimos muito ainda o amor com a paixão. A paixão acaba, o amor não, aumenta. Depois ele dá a mensagem. De acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos, conveniências, motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade. Às vezes existe aquele afeto que a gente pensa que é muito forte quando a gente está apaixonado. Esfria, acaba a paixão, aí vem as dificuldades, né? Então, ele dá essa mensagem. Depois, lá na frente, ele fala do casamento responsável. O casamento responsável é aquele que as duas pessoas superam todas as dificuldades que a vida lhes traz. E não tem como não haver dificuldades. Por quê? Porque todas as dificuldades que nós passamos são débitos de existências pretéritas, que a gente vai trazendo de uma para outra, para a gente acabar resolvendo. Então, marido e esposa, filhos, parentes, enfim, todos da família, vêm no mesmo círculo familiar sempre. Por quê? Como dizia o seu Eurípides, para rasgar as duplicatas. Ele falava nos estudos que todos nós temos a gaveta cheinha de duplicatas. E, às vezes, a gente pensa que rasgou muitas, rasgou mesmo,
mas a gente colocou um montão lá. É difícil, é muito, muito difícil você rasgar uma duplicata e não colocar outra. Por quê? Pela condição que a gente vive, pela situação da humanidade. Depois, lá na frente, o André Luiz ele fala do divórcio. Aí ele coloca as situações que sinalizam a fratura do relacionamento conjugal. Então, ele cita uma série de situações que forçam naturalmente a uma separação. Agressão, ameaça, negligência, leviandade, desprezo, abandono, indiferença, todas essas situações, humilhação, zombaria, tirania, crueldade, tortura, desrespeito, violência, descaso. Quando existe tudo isso, ou um pouco disso, numa situação muito forte, aí já aconteceu a ruptura daquela união. Não tem jeito. Depois ele dá o conselho dele. Com certeza, essas situações e outras de igual gravidade justificam o divórcio. Todas essas situações e outras mais justificam o divórcio, que na expressão feliz de Allan Kardec, apenas separa legalmente o que já, de fato, está separado. Ou seja, quando o casal vai lá assinar o divórcio, a separação já aconteceu há muito tempo. Só vai regular. Aí ele dá um conselho. Contudo, diante do casamento em crise e do desejo de separação, examina atentamente os seus motivos e os seus sentimentos, a fim de que não faltes com a verdade ao juiz, mas também não mintas para a sua própria consciência. Ou seja, é muito comum nós nos fazermos de vítimas, colocando a culpa só no outro. Porque a minha verdade é a minha verdade, e a da outra pessoa é dela. Cada um quer ter a sua razão no momento desse. Então, ele fala, examina atentamente, pensa melhor, pondera, reflita, pensa se realmente não vai haver mais condições de ficar juntos. Aí, se for para ficar se atacando, se agredindo, sofrendo, como Emmanuel fala, então cada um vai seguir a sua vida. Por quê? Porque o pai quer seus filhos felizes. Muito obrigada. Boa noite.